nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Iniciamos mais uma aula e nela vamos tratar sobre o quarto e o quinto mandamento da lei de Deus: honrar pai e mãe e não matarás. Esse primeiro mandamento que vamos tratar aqui hoje, que é o quarto mandamento do Decálogo, fala sobre a relação com os pais, com os filhos e como cidadãos. Tanto os pais como os filhos têm necessidade de examinar periodicamente a sua fidelidade a esse mandamento da lei de Deus. As obrigações estabelecidas pelo quarto mandamento, tanto a dos pais como a dos filhos, derivam do fato de que toda autoridade vem de Deus. Tanto a autoridade do pai como a de um poder civil ou de um superior religioso são, em última análise, a autoridade de Deus que ele se digna a compartilhar com algumas pessoas. Assim, a obediência que, dentro dos limites de uma reta capacidade, lhes é devida, é obediência a Deus, e assim deve ser considerada. É o ponto em que deve ser lembrado aos pais que abandonam os filhos ao cuidado dos empregados ou das empregadas domésticas por causa de suas múltiplas ocupações ou distrações. Aos pais que reúnem em casa amigos bebedores e de língua solta, que dão mau exemplo repetidas vezes aos filhos. Aos pais que discutem frequentemente diante dos filhos. De fato, é um ponto a ser recordado a todos os pais que se esquecem que o negócio mais importante de sua vida é criar os filhos num lar cheio de carinho, alegria e paz, centrado em nosso Senhor Jesus Cristo, pois eles receberam essa autoridade de paz de Deus, participam dessa autoridade de Deus, por isso lhe devem ser obedecidos, mas também devem examinar como estão desempenhando essa autoridade. Será que estão desempenhando ela como deveria ser, como Deus pede a eles? Ou, pelo contrário, sendo autoritários e dando mau exemplo aos filhos? Quais são, em detalhes, os principais deveres dos pais para com os filhos? Em primeiro lugar, é claro, os cuidados materiais. Alimentação, roupa, assistência médica, etc. Assim, em segundo lugar, a seguir, o dever de educá-los para fazer deles bons cidadãos. Tem o dever também de proporcionar os meios necessários para um desenvolvimento intelectual a eles. E como não pode haver desenvolvimento intelectual completo sem um conhecimento adequado e crescente, sempre proporcional à idade dos filhos, das verdades de fé, eles têm um dever de ensiná-los a centros e levá-los, né, a centros de ensino onde se dê boa educação religiosa. É um dever, não se esqueça, que obriga a consciência. Por isso dizemos que desses deveres naturais dos pais para com os filhos ocupa também uma primazia dentre esses que falamos, essas necessidades espirituais e sobrenaturais que os filhos demandam. Assim sendo, em primeiro lugar, os pais têm obrigação de batizar os seus filhos o quanto antes. E o quanto antes significa o quê? Tão logo que o filho possa ser liberado para sair do hospital, 2 semanas depois do nascimento, um mês, o que for dentro do razoável. Por isso, assim o fazemos, claro, por entendermos que o batismo é o dom mais valioso que podemos dar
ao Filho que de Deus recebemos, pois, através do batismo, essa criança torna-se filha de Deus. E isso é a maior coisa que podemos dar a essa criança. E privá-la desse maior presente ela pode receber, que é tornar-se filha de Deus, é privá-la dessa filiação divina, é privá-la da graça santificante que passa a habitar na sua alma, é privá-la de ser herdeira de todas as graças e bênçãos que Deus dá aos seus filhos. Por isso, converte-se em um pecado quando se adia voluntariamente e indefinidamente o batismo de uma criança. Depois, é claro, quando a mente infantil começa a se abrir, surge o dever de falar-lhes de Deus, especialmente da sua bondade amorosa, da obediência que lhe devemos. E mal quando a criança começa a falar, devemos ensinar-lhes as primeiras orações, a rezar, a estar diante de Deus. E se, por um acaso, devido a inúmeras circunstâncias, não tivermos a possibilidade de enviá-los a boas escolas, escolas comprometidas com a verdade em si, que, como dizíamos, é nosso Senhor Jesus Cristo, conduz a nosso Senhor Jesus Cristo, escolas de boa formação e de boa doutrina católica, se não conseguirmos fazê-lo, devemos procurar que assistam regularmente a aula de catecismo e que aquilo que o menino aprende nessas aulas seja multiplicado pelo exemplo que vê em casa. É especialmente neste ponto que os pais devem realizar o seu trabalho mais frutífero, porque uma criança assimila muito mais o que vê do que aquilo que lhe dizem. E por esta razão, que a melhor escola católica não pode suprir o mal causado por um lar relaxado. Evitar a tentação que assedia muitas famílias hoje de relegar completamente a educação, não só formal como religiosa, dos seus filhos a uma escola, assim eximindo-se dessa responsabilidade e desse dever. Quem assim faz além de cometer naturalmente um pecado, mas muito mais do que isso, engana-se a si mesmo, pois o seu filho está aprendendo com o seu mau exemplo que aquilo dali que lhe é ensinado na escola não deve ser vivido, é apenas uma teoria, pois o seu pai, que é os seus pais, né, que são as suas primeiras e maiores referências do mundo exterior, não o vivem. A criança deverá aprender com seus pais a, por exemplo, amar a missa dominical, a frequentar a confissão e a comunhão, não por ser mandada, mas porque acompanhará os pais espontânea e orgulhosamente no cumprimento dessas normas de piedade. Não adianta um pai que manda seu filho ir à missa aos domingos e não vai. Não adianta um pai que manda seu filho confessar e não se confesse. Ele vai aprender a fazer tudo isso a seu tempo, vendo você fazer. Todos nós, sem exceção, temos obrigações para com os nossos pais. Se já faleceram, o nosso dever principal é simples: recordá-los em nossas orações e na Santa Missa, e oferecer periodicamente algumas missas pelo descanso de suas almas. Se ainda vivem, esses deveres dependerão da idade e situação deles e nossa. Esta dívida de amor, se a mãe e o pai forem como devem ser, não é normalmente uma obrigação dura de se cumprir. Não será um fardo pesado a se suportar. Mas mesmo nos casos em que não seja tão fácil estimá-los e amá-los humanamente, é um dever que nos obriga, ainda que, por exemplo, o pai seja um brutamontes ou a mãe tenha abandonado a família. Os filhos devem amar os pais com esse amor sobrenatural que Cristo nos manda ter também pelos que são difíceis de amar naturalmente, como os inimigos, por exemplo. Devemos desejar o bem-estar e a salvação eterna dos pais, rezar por eles, seja qual for o mal que eles nos tenham causado. Devemos estar prontos a estender-lhes as mãos em ajuda sempre que seja necessário e possível.
a obrigação dos filhos de manter os pais indigentes ou impossibilitados é muito clara. Obriga em consciência. Mas esse dever deve ser cumprido no lar dos filhos, ou no asilo, ou uma outra instituição semelhante. É coisa que dependerá das circunstâncias pessoais. O que realmente conta é a sinceridade do amor com que se toma a decisão. Para muitas pessoas, acaba se convertendo, sobretudo no Brasil, em que temos esse sentimento tão forte. Para muitas pessoas, essa decisão de optar por um asilo, por um abrigo de idosos, acaba sendo vista com maus olhos, como quase um abandono. Verdade que, em muitas ocasiões, o é de fato, mas em outras, é a única possibilidade que se tem disponível. Talvez até recorrendo a ela se consiga dar uma qualidade de vida melhor. Mas o que importa, se decide por uma coisa ou por outra, é que essa decisão seja tomada por uma autêntica expressão de amor genuíno, que não seja simplesmente para nos livrar, nos eximir de problemas, de dificuldades, de desafios, mas sim importando-se em dar aquilo que de melhor recebemos ou daquilo que melhor podemos fazer pelos nossos pais. O respeito que devemos aos nossos pais converte-se espontaneamente em amor num lar verdadeiramente cristão. Tratamos com reverência, procuramos satisfazer os seus desejos, aceitar as suas correções, sem insolência, e procurar seu conselho em decisões importantes, como a escolha do estado de vida, a idoneidade de um possível casamento, etc. Talvez para nós converta-se em uma grande dificuldade dois grandes momentos da nossa vida para observar esse mandamento especificamente. A adolescência, que é sempre marcada por grande impulsividade, por decisões e emoções muito fortes que acabam chocando-se com todos que estão à nossa volta, mas também no momento em que crescemos, nos tornamos independentes, amadurecemos e os nossos pais envelhecem. Tendemos a transferir os papéis. Tendemos a tratá-los como se fossem nossos filhos e nós como se fôssemos seus pais. Assim, configura-se o ambiente ideal para crescerem os problemas familiares. Tratamos os nossos pais como se não tivessem liberdade de escolha, como se soubéssemos sempre o que é melhor para eles. A nossa atenção, por maior que seja para com eles, acaba sendo apenas técnica, uma preocupação material. Tomou o remédio? Não tomou? Foi para o médico? Quanto está a pressão? Quanto está a glicemia? Fez isso? Fez aquilo? Controlamos tudo. Tratamos eles como se fossem inválidos e inúteis. E isso causa neles cada vez mais, progressivamente mais, um sentimento de incapacidade e assim de frustração, resignação, depressão. Por isso, uma das formas de vivermos bem aqui o nosso quarto mandamento seria justamente de entender essa necessidade de sempre nos comportarmos como filhos diante dos nossos pais, ainda que eles estejam em idades que inspiram cuidados maiores, mas continuam sempre sendo nossos pais. Uma boa forma é sempre pedir a eles bons conselhos, pois com a idade vem a sabedoria e podem muito nos ajudar com a experiência que já têm. Podemos cuidar deles, mas sem violar essa liberdade de escolha, que, por mais mitigada que esteja pela sua saúde, pela sua velhice, ainda resta, em alguma medida, na maioria dos casos. Assim, vamos devolver a eles uma certa autonomia, que vai dando a eles esse sentido e alegria de viver. Naturalmente, respeitamos os nossos pais, mas não podemos fazê-lo quando eles nos pedem ou nos mandam algo que contrariam a vontade de Deus, ou nos obrigam a fazer coisas que não podem nos obrigar,
como, por exemplo, nos obrigam a um casamento com uma pessoa específica, nos proíbem radicalmente de um ingresso na vida religiosa, na vida celibatária, etc. Não vale a pena lembrar aqui aquilo que já por si só é óbvio, que odiar os pais, bater nos pais, ameaçar os pais, insultar, ridicularizar seriamente, amaldiçoá-los, recusar-lhes ajuda se estão em grave necessidade, ou fazer qualquer outra coisa que lhes cause grande dor ou ira, é pecado mortal. Estas coisas já o são se feitas a um estranho, feitas ao pai, se torna um pecado de dupla malícia. Não se pode terminar um estudo sobre o quarto mandamento sem mencionar a obrigação que nos impõe também a relação com as autoridades civis, o amor à pátria, de interessarmos-nos sinceramente pela sua prosperidade, de respeitar e obedecer às autoridades legítimas. Talvez tenhamos que sublinhar aqui a palavra legítimas, porque os cidadãos têm o direito de se defender da tirania quando esta ameaça os direitos humanos fundamentais. Mas, excetuados estes casos, um bom católico será necessariamente um bom cidadão. Aqui voltamos as nossas atenções ao quinto mandamento, que nos fala sobre a vida, a preciosidade desse dom de Deus. Só Deus dá a vida. Por isso, só Deus pode tomá-la. Cada alma é individual e pessoalmente criada por Deus. E só Deus tem o direito de decidir quando o seu tempo de permanência na terra terminou. O quinto mandamento, não matarás, refere-se exclusivamente à vida humana. A gravidade, e aqui vamos falar de alguns pecados contra a vida humana, para além do homicídio, que por si só é, é caracterizado por tirar injustamente a vida de outrem, é universalmente reconhecido, inclusive pelas leis, como um crime, também o é como pecado. Há também o suicídio. A gravidade desse pecado, que é tirar a própria vida deliberadamente, é igualmente evidente. Na prática, é muito raro que um católico tire a sua própria vida em pleno uso de suas faculdades mentais. E quando há indício de que o suicídio pode ter resultado de uma alienação mental, mesmo temporária, se vê ele com olhos diferentes, porque o suicídio, como o homicídio, é um pecado mortal, mas esse pecado mortal tende a ser mitigado, e aí não sabemos o quanto, mas com essa evolução das ciências psiquiátricas, psicológicas, vamos percebendo cada vez mais nuances nesse campo, percebemos cada vez mais que os suicidas têm em geral, menos controle sobre a sua decisão, sobre aquilo que estão tomando, quando estão acometidos por alguma patologia, por exemplo, um ato de desespero tremendo, irrefletido. Por isso, não podemos julgar nem os suicidas que tiram e ceifam a sua própria vida nesse ato de desespero. Confiamos a eles a misericórdia infinita de Deus nosso Senhor, que tudo sabe e que pode ali aproveitar até no último instante daquelas pessoas um sincero arrependimento que porventura brote desse ato desesperado. E quando se refere, por exemplo, a matar alguém, em alguma ocasião pode ser lícito isso? Sim, na ocasião de legítima defesa. Quando se o agressor injusto ameaça a minha própria vida ou de um terceiro e matá-lo é a única maneira de detê-lo, eu posso sim fazê-lo. Daí se segue que, por exemplo, os guardiões da lei não violam o quinto mandamento quando, não podendo dissuadir o delinquente de outra maneira, lhe tiram a vida. Deve-se ter em conta
que o privilégio da defesa própria só se aplica quando se é vítima de alguma agressão injusta. Nunca é lícito tirar a vida de um inocente para salvar a própria. Se naufrago com outra pessoa e só há alimentos para uma, não posso matá-la para salvar minha vida, por exemplo. Também não se pode matar diretamente a criança gestante para salvar a vida da mãe, o pecado do aborto. A criança, ainda não nascida, não é agressora injusta da mãe e tem o direito de viver todo o tempo que Deus lhe conceda. Destruir direta e deliberadamente a sua vida é um pecado de suma gravidade, um assassinato, e tem, além disso, a malícia redobrada de enviar uma alma para a eternidade sem lhe dar a oportunidade de ser batizada. É outro pecado que a Igreja procura conter, impondo a excomunhão a todos os que tomam parte nele voluntariamente, não só a mãe, mas também ao pai que deu o seu consentimento e aos médicos e enfermeiras que realizam esse assassinato, esse homicídio de crianças, que é o aborto. A nossa vida é dom de Deus, e Deus nos dá como administradores. Esse motivo nos obriga a usar de todos os meios razoáveis para preservar tanto a nossa vida como a do próximo. É claramente evidente que pecamos se causamos deliberadamente um mal físico a outrem, e o pecado se torna mortal se o mal for grave. Daqui se deduzem algumas consequências práticas. É evidente que quem deliberadamente dirige o seu carro de forma imprudente é réu de pecado grave, pois expõe sua vida e a de outros a um perigo desnecessário. Isto também se aplica ao condutor cujas faculdades estão diminuídas ou mitigadas pelo consumo de álcool. Mas ainda, a própria embriaguez é um pecado contra o quinto mandamento, mesmo que não haja o agravante de estar conduzindo um carro nesse estado. Beber em excesso, como comer excessivamente, é um pecado porque prejudica a saúde e porque a intemperança produz outros pecados que nos são nocivos. O pecado da embriaguez torna-se mortal quando afeta de tal modo o bebedor que este já não sabe o que faz. Somos responsáveis diante de Deus pela vida que Ele nos deu. Somos administradores desse dom que o Senhor nos dá. E por isso temos essa obrigação de cuidar da nossa saúde dentro dos limites razoáveis. Expor-se a perigos deliberados ou desnecessários, não consultar o médico quando sabemos de uma doença que tem cura e pode ser tratada, acabamos faltando com os nossos deveres de administradores. Claro que também devemos evitar essa preocupação demasiada própria dos hipocondríacos, que se antecipam inclusive às doenças que eventualmente teriam, tomando remédios para tudo em todo momento. É pecado também entender essa mutilação desnecessária do nosso corpo. Será pecado mortal se a mutilação for em si ou nos seus efeitos. O homem ou a mulher que se submete voluntariamente a uma operação dirigida diretamente a causar esterilidade, por exemplo, comete um pecado mortal, bem como o cirurgião que a realiza. Também a chamada eutanásia, a morte, o assassinato de um doente aparentemente incurável, para pôr termo aos seus sofrimentos, é um pecado grave, mesmo que o próprio doente o peça. A vida é um dom de Deus. Se uma doença incurável é parte dessa providência de Deus para mim, nem eu, nem ninguém tem o direito de distorcer esse plano. Talvez essa seja um dos pontos mais difíceis de entendermos sobre a eutanásia, pois
Parece-nos um ato de caridade, quase por fim ao sofrimento pelo qual uma pessoa está passando. Mas, ao fazermos isso, estamos tomando o lugar de Deus ao deliberar sobre a morte e a vida de uma pessoa. E mais, estamos também colocando um limite ao poder de Deus. Essa doença está para além do poder de Deus. Por isso, vamos matar a essa pessoa. Quantos de nós sabemos de tantos e tantos casos de pessoas que estavam completamente desenganadas e, miraculosamente, tiveram sua saúde recuperada por Deus? Cada um de nós conhece pelo menos um par de exemplos sobre isso, porque para Deus nada é impossível. Se passamos do mundo da ação para o do pensamento, veremos que também o ódio, o ressentimento amargo, que deseja o mal ao próximo, que se regozijam com o seu infortúnio, e a vingança, que é procurar essa desforra, né, por uma injúria sofrida, são quase sempre pecados mortais. A gravidade do pecado da ira é fácil de ver. A ira causada por uma má ação e não dirigida à pessoa que a cometeu. Sempre que a ira não seja excessiva, não é pecado. Mas a ira dirigida a pessoas, normalmente a que feriu o nosso amor próprio ou contrariou os nossos interesses, e não contra as más ações, é uma ira pecaminosa. Em geral, pode-se dizer, quando nos iramos pelo que nos fizeram e não pelo que fizeram a Deus, a nossa ira não é reta. Mas, se percebemos que, se a nossa ira é pecaminosa e alentamos e atiçamos deliberadamente, esse pecado se torna grave. Ou seja, é possível irar-se contra ações mais. Óbvio, naturalmente, nos iramos contra a injustiça presente no mundo, mas não contra as pessoas. Esse é o ponto aqui. Há um último ponto nos atentados ao quinto mandamento, o mau exemplo. Se é pecado matar ou ferir o corpo do próximo, matar ou ferir a sua alma é um pecado ainda maior. Cada vez que minhas más palavras, más ações incitam alguém ao pecado, faço-me réu de um pecado de escândalo. E o pecado de dar mau exemplo torna-se mortal se o mal dele se segue for grave, tanto espiritual como fisicamente. Eu sou também responsável pelo meu irmão. Jesus diz: se você leva alguém a pecar, né, se escandaliza o teu irmão, melhor que amarre uma pedra de moinho e se atire no mar. Né? Então, é importante que tenhamos clareza sobre a gravidade do pecado de escândalo diante das pessoas, principalmente das crianças. E aqui voltamos a falar da relação dos pais com os filhos. Mas não só elas, nós que eventualmente temos um papel de professores, de mestres, de tutores, se damos mau exemplo, se escandalizamos os pequeninos, é melhor, como dizia Jesus, né? Claro que numa linguagem metafórica, para mostrar a nós a gravidade desse grave pecado, né? A gente crie consciência sobre ele e procure retificar a nossa conduta, entendendo que a nossa fé não basta apenas uma teoria lógica, mas principalmente uma prática coerente. Chegamos ao fim de mais uma aula. Que Deus os abençoe a todos. Continuem acompanhando esse nosso curso, que vai passando pelos 10 mandamentos da lei de Deus, nos ajudando a conhecê-los mais para conseguirmos vivê-los melhor. Que Deus, nosso Senhor, os abençoe hoje e sempre. Até mais.